Amado Padre Deusli, nosso pároco da paróquia São Domingos de Gusmão de São Domingos, a quem pertence esta nossa capela de São Sebastião aqui da Estiva, 50 quilômetros da sede paroquial. Meus irmãos e minhas irmãs, lideranças, grupo de cantos, nossos ministros da palavra e da comunhão, queridos jovens que hoje receberão a crisma. Esta é uma comunidade muito abençoada, muito querida, uma comunidade simples, marcada por pessoas trabalhadoras, comunidades rurais, com a presença dos pais e avós que transmitiram o Evangelho com o terço nas mãos, com o suor da roça, com a confiança em Deus, mesmo nas dificuldades da vida. Hoje, esta visita pastoral do bispo quer trazer a todos vocês o abraço da nossa diocese de Formosa, do nosso vigário forâneo, o padre Hélio de Posse, do nosso vigário geral, padre Jesus, lá de Planaltina, Goiás, e de todo o nosso clero, padres, diáconos e também dos religiosos. Quero recordar a vocês que nós estamos vivendo na Diocese de Formosa a preparação para o jubileu do ano 2029, 50 anos da criação da Diocese, a ser celebrado agora nesses 3 anos como tríduo e depois o ano 2029 como glória. Nós vivemos o primeiro ano, que é o ano querigmático, o ano do anúncio, da missão. No ano que vem, teremos o ano da catequese, do aprofundamento da fé. 2028, o ano da liturgia, o poder e a graça da celebração dos sacramentos. E o querigma que estamos vivendo neste ano é exatamente isto que nós já falamos com as lideranças ali no nosso salão paroquial. Anunciar que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou e está vivo no meio do nosso povo. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra uma igreja viva, missionária e cheia do Espírito Santo. Havia discussões, dificuldades, tensões, mas os apóstolos nunca desistiram da unidade da igreja. Pedro se levanta e proclama algo belíssimo. É pela graça do Senhor Jesus que acreditamos e seremos salvos. Não é pela força humana, não é pelo poder econômico, não é pela aparência social. Somos salvos pela graça de Cristo. Isto, meus irmãos, é profundamente importante para nós hoje, porque o mundo tenta convencer as pessoas de que elas bastam a si mesmas, de que Deus é desnecessário. Hoje a gente escuta isso nas mídias sociais, na televisão, dos lábios dos professores das nossas universidades, onde muitos professores são ateus, são comunistas. Mas uma comunidade rural como esta sabe muito bem que sem Deus nada feito, nada floresce. É como você plantar uma horta, pelejar e não nascer nada. Porque onde não tem Deus, não nasce o bem, só nasce o mal. E o mal tem as pernas curtas. O mal passa, mas é como um rio de enchente,
que enche, toma conta de tudo e fica silencioso. Mas quando ele abaixa, está tudo estragado, as roças acabadas e as pastagens destruídas. O mal é assim. E quem semeia o mal, colhe a tempestade que o próprio mal produz. Mas quem semeia o bem, quem semeia o testemunho de Jesus, colhe a abundância da serenidade. O salmo que nós cantamos é quase um programa missionário para a nossa diocese de Formosa. O salmista diz: anunciai as maravilhas do Senhor entre as nações. É o que nós estamos fazendo este ano. Evangelizar é anunciar, evangelizar é testemunhar, como nós falamos ali no nosso salão. Evangelizar não é apenas ensinar doutrina, é mostrar com a vida que Jesus transforma o coração da pessoa humana. E quem é transformado por Cristo se torna não melhores do que os outros, mas diferente. Porque quem é transformado por Cristo vive a santidade. O jovem transformado por Cristo é diferente no namoro, na relação com seus pais, na escola. Que coisa bonita! E quantas vezes as comunidades rurais fazem isso silenciosamente? Pessoas que faz tudo para manter a capela, a comunidade bem arrumada, que zela do padre, que zela dos missionários que vêm para celebrar com vocês. Vocês aqui da roça é uma beleza, é um encanto. Não porque vocês sejam inferiores ao pessoal da cidade, porque morar aqui na Estiva não tem muita diferença de morar em São Paulo. Vocês têm energia, têm internet, tem televisão, tem tudo que a cidade grande tem. Mas aqui tem sossego. O sossego aqui é melhor. Por isso, morar nas cidadezinhas pequenas, na roça, a gente tem melhor condição de vida. Quantas mães nesta comunidade evangelizam seus filhos até sem perceber, ensinando o menino a rezar a oração do Santo Anjo, da Ave Maria, a oração do Pai Nosso. Isso é evangelizar, falando de Deus para os filhos. Quantos pais aqui testemunham honestidade e fidelidade? Quantos idosos aqui sustentam a fé da comunidade pela oração constante? E o evangelho de hoje é lindíssimo, porque Jesus diz: permanecei no meu amor. Aqui está o centro da vida cristã. Não basta apenas conhecer Jesus de longe, é preciso permanecer nele. Nós sabemos que a gente vai fazer uma casa, o esteio do meio é que segura. O centro da firmeza da casa é o esteio do meio. O altar não cai porque tem os esteios. Assim também é o Cristo, é o nosso esteio. Quem edifica a sua casa sobre a rocha de Cristo, nada vai derrubá-la. Permanecer em Jesus é isso. O ramo separado da videira seca. Quando você corta um galho do pé de manga, que está grande demais, o pé de manga fica verde, mas o galho seca, logo você põe fogo. Assim também é a pessoa que é decepada de Deus, que sai do convívio de Deus. Quem não tem Deus precisa de droga, precisa de cachaça, precisa de mentira, precisa de vaidade, de sexo, de prostituição, de tudo que não presta. Porque um coração vazio de Deus, ele torna-se a oficina do diabo. E tudo que é ruim entra dentro. O cristão afastado da oração, da missa e da comunidade, ele começa a perder a alegria espiritual. Vocês podem ver aqui nesses tantos anos de comunidade, aqueles que afastaram da igreja terminaram mal, não terminaram bem. E Jesus hoje afirma, para mim e para você, para todos nós, algo muito importante. Eu vos disse isto, disse Jesus, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Quem tem Jesus tem tudo.
Eu me lembro agora, falando de alegria, da fotografia de uma freira na Argentina, há uns 8, 10 anos atrás. Ela sofreu durante quase um ano um câncer terrível, mas ela era uma freira muito de fé e muito alegre. E ela ficou na UTI. E tinha uma irmã dela que ficava lá sempre com ela. Mas o dia que a irmã saiu um pouquinho, quando voltou, ela tinha morrido. E morreu e conservou um sorriso. E foi sepultado, o corpo dela enrijeceu com aquele sorriso. Eu guardo a foto até hoje. Porque na hora da morte ela viu Jesus. E ela sorriu para Jesus e ficou com um sorriso na hora da morte, no seu corpo. É assim a vida do cristão. Quem tem Jesus é sempre alegre. Mesmo que você esteja ruim, mesmo que alguém morreu na família, mesmo que você está com uma doença incurável, mesmo que as dificuldades econômicas estão grandes, mas quem é de Deus nunca perde a alegria, nunca perde a esperança. Como isso é bonito para nós. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é tristeza. Quem é cristão de verdade não anuncia tristeza, anuncia alegria. O Evangelho, o ensinamento de Jesus não é um peso. O Papa Bento, quando foi na jornada dos jovens na Espanha, ele disse para os jovens e para vocês que vão hoje crismar, que Jesus não é um peso. Jesus não tira a liberdade. Pelo contrário, Jesus é maneiro, é maravilhoso e ele aprimora a nossa liberdade. Porque quem é de Cristo não faz as coisas erradas. E quem acha que é livre e mete a cara a fazer as coisas erradas, a desobedecer os pais, a viver uma vida de aventura, termina sempre mal. O Evangelho de Jesus é profundamente alegria ao nosso coração. São Sebastião, padroeiro desta comunidade, compreendeu isso profundamente. Viveu nos primeiros séculos da igreja, era um soldado do exército romano, homem forte, disciplinado, mas acima de tudo tornou-se cristão, foi batizado escondido. Poderia ter escondido a sua fé para preservar a sua vida, mas não, ele preferiu falar, eu sou de Cristo. E assim sofreu a perseguição, foi martirizado, foi espetado, permaneceu firme no amor de Deus, foi martirizado uma vez, largado lá de qualquer jeito, pendurado num pau. As mulheres cristãs, quando o soldado afastou, foi lá e tirou ele da coisa, curou as feridas dele, ele sarou, mas depois continuou de novo falando de Jesus, aí foi morto. E quando ele morreu, os cristãos saíram carregando ele num lençol para levar para o cemitério, e estava uma peste medonha em Roma. Aonde passaram com o corpo de São Sebastião, o povo ficou tudo curado da peste. Por isso que São Sebastião é o padroeiro nosso contra a peste. Porque o corpo dele passou pelas ruas de Roma e foi curado todos que estavam empesteados. Hoje nós precisamos, gente, de pessoas com testemunho. Que você olha para a vida da pessoa e fala, ele é honesto. Essa pessoa é boa. Quando você olha lá em Brasília, lá nos poderes da República, a gente fica até assustado, porque eu nunca vi gente para roubar tanto. E não é roubar pouquinho, não, é muito. Parece que eles têm uma sede de dinheiro que eles nunca param, né? Hoje já saiu mais escândalo, mais roubo. E assim vai sair muito. Já saiu o INSS, Banco Master, agora é os precatórios. Saiu hoje. É mais um escândalo. Aí depois essa gente vem pedir voto para vocês, vocês votam nesse povo que não tem honestidade nenhuma. Que tristeza, né, gente? Nós temos que rezar muito para a conversão desses pecadores, porque vão perder a alma, que estão roubando dos pobres. Quem rouba o dinheiro dos aposentados não tem juízo na cabeça. Aí fica a turma lá querendo não deixar investigar, mas a verdade ela é sempre como o sol, ela brilha. E a mentira é como coice de porco. Ela é pequena, ela é curta, logo ela passa. E a verdade sobrepõe. Vivemos esses tempos em que muitos
querem um cristianismo sem cruz, sem compromisso, sem conversão. Eu fui traficante, fiz isso, roubei, fui político, agora eu entrego para Jesus. Vai numa igreja dessas aí, entrega para Jesus e até vira pastor. Na igreja católica, não. Se veio um desses que roubou aí na corrupção, seja quem for, para confessar, tem que devolver o que roubou. Mas é na hora, senão não tem perdão. Igreja católica não é brincadeira. Roubou, fez o mal, tem que pagar. Se vem confessar, tem que arrepender primeiro e reparar o erro que fez. Por isso que certas igrejas por aí não tem confissão. Não precisa confessar. Você confessa com Deus. E fica com os milhões que você roubou dos pobres do INSS. Ao chegar lá na porta do céu, Jesus vai dizer, não vos conheço, afastai-vos de mim. Desce. Porque o diabo está na descida. E Deus está na subida. Deus é o alto, o demônio é o baixo. E Jesus não disse, permanecei nas emoções. Não, ele disse, permanecei no meu amor. Permanecer no amor de Cristo, meus irmãos, significa guardar os mandamentos, lutar contra o pecado, defender a família, viver honestamente, rezar, trabalhar dignamente, não abandonar a igreja, defender a vida desde o ventre da mãe até a morte natural, o declínio natural. E a nossa comunidade aqui na roça, comunidade rural da Estiva, vocês não estão isolados. Porque essa comunidade pertence à grande família da paróquia São Domingo de Gusmão. Vocês não podem esquecer isso. O padroeiro primeiro é São Domingos, que é um grande santo, a quem Nossa Senhora deu o rosário, que fundou os dominicanos, a congregação. E aqui é bonito recordar, São Domingos, fundador dos dominicanos, foi um homem apaixonado pela verdade e pela evangelização. São Domingos percorria cidades e estradas, anunciando Cristo com simplicidade, oração e profunda vida espiritual. A sua mãe já sentiu na barriga, quando ele estava no ventre, sinais de que ele seria uma criança bem diferente. Bem diferente. São Domingos dizia que ninguém pode anunciar aquilo que não contemplou primeiro na oração. É o homem modelo de oração. E eu pergunto, vocês rezam? Vocês têm o costume de rezar, de visitar o Santíssimo? Precisa rezar mais. A oração cura tudo. A oração traz a paz. Por isso a evangelização nasce da oração. Quando eu oro, Deus me dá o desejo de falar dele para os outros. O ano do querigma que estamos vivendo na diocese quer exatamente reacender isso. A experiência pessoal de Jesus Cristo. Cristo a gente o conhece no interior, no coração, pela cura que ele dá da nossa vida, cura dos vícios, da ignorância, da brutalidade. Quantos homens que se convertem e depois a esposa diz, meu Deus, eu rezei tantos anos, pensei que meu marido nunca ia ficar bom. Olha que homem extraordinário que ele virou, porque ele encontrou Cristo. Às vezes o marido que já não aguentava a mulher, aquela mulher que era um verdadeiro cascavel, uma caninana dentro de casa, brigando com o esposo, xingando, botando defeito em tudo, aquela mulher sem amor para com o esposo, e o marido de Deus veio rezar no Santíssimo, rezou 9 anos. Depois diz, bispo, mas que Deus é bom, rezei 9 anos. A mulher hoje parece uma pluma de amor que desceu do céu, parece um anjo que desceu do céu para mim. Minha mulher gosta de mim, cuida de mim, dos meninos, sem reclamar, largou de xingar, deixou de ser a cobra. Não só perdeu a escama, mas perdeu a cobra. A cobra foi embora e veio o anjo. Ela hoje é um anjo.
É isso que a gente precisa viver. Quem encontra Jesus, vive assim. O querigma não é uma teoria. O querigma é encontro com Jesus. É perceber que Jesus está vivo. A gente tem o crucifixo dele morto, mas Cristo não é isso não. A cruz, todos nós a temos, mas Cristo está vivo. Quando a gente olha para São Sebastião, ele está vivo com Deus no céu. Quando nós olhamos para São João Batista, nós sabemos que ele está vivo no céu. Porque amou Deus, amou Cristo. É descobrir, meus irmãos, que Jesus me ama, que Jesus ama você, que Jesus ama todos nós. É compreender que o pecado existe, mas a misericórdia de Deus é maior do que o pecado. Eu sei que aqui tem pessoas que talvez tenha 20, 30 anos que não se confessam, por causa do orgulho. Até pensa em confessar, mas escuta o estranho. O diabinho fala lá dentro. Você vai confessar com o padre? O padre é homem igual você, come feijão com arroz igual você. Tem poder de perdoar, não. Aí não vai. Aí fica falando para os outros que não confessa. E diz que é católico. O dia que morrer, eu não sei como é que vai ser. Só misericórdia de Deus. Todo católico tem a obrigação de confessar pelo menos uma vez por ano. Eu sei que é difícil para um padre só confessar todo mundo, mas vai organizando. O padre chega um pouquinho antes da missa, fica aí uns 40 minutos num cantinho confessando, a gente vai pelejando e todo mundo tem a obrigação de confessar pelo menos uma vez no ano. Quem na igreja confessa? Todo mundo. O Papa confessa. Tem um padre no Vaticano só para atender o Papa, para orientar o Papa. Está ali trabalhando, mas o Papa de 15 em 15 dias confessa. Ou às vezes até menos. Os bispos também têm que confessar. Os padres se confessam. Agora nós tivemos um retiro, os padres todos confessaram. Eu estava do lado do padre Adão. Quando terminou lá a reza para confessar, eu já confessei com ele. Aí ele queria confessar comigo. Eu falei, não, mas o bispo não pode atender a confissão dos padres, porque tem um segredo. Depois eu tenho que corrigir o padre, eu não posso falar porque eu escutei um segredo. Então o bispo não pode confessar na igreja, funcionários da cúria, os padres, o bispo não atende, só em perigo de morte. Mas eu posso confessar com qualquer padre da diocese. Mas os padres não podem confessar comigo, confessa com outro. Agora, quando eu ficar emérito, quando eu aposentar nos meus 75 anos, aí eu posso confessar a todo mundo. Mas agora não. Então a confissão é uma coisa muito séria. O sigilo da confissão é duro. Porque se eu atendo um padre e ele fala um pecado grave, que precisa ser corrigido, eu não posso corrigir porque é sigilo. Eu não posso tocar naquele pecado, de jeito nenhum. Se eu confesso qualquer pessoa aqui, eu não posso, depois da confissão, tocar naquele pecado. Se a pessoa vem, Bispo, você lembra daquele pecado que eu confessei? Não sei. Não sei. Mesmo que eu lembrava, não sei. Porque coisa de confissão, ninguém conta. Aí tem um menino que é mudo e surdo na paróquia. Vai fazer preparação para a primeira comunhão. Como é que eu confesso esse menino se eu não sei o sinal? Como é que eu faço? Mas a catequista dele dá aula com sinal. Então eu chamo ela num canto, ela faz um juramento de guardar o sigilo da confissão. Então ele confessa para ela, traduz para mim o pecado. Isso também de línguas. Tem aqui uma pessoa que é alemã, eu não sei alemão, mas tem uma outra pessoa que é alemã e ele aceita. Ela traduz a confissão para mim, eu falo os conselhos e traduzo para ele. A igreja nunca dificulta a nossa santificação. Só não tem jeito para uma coisa, gente. Qual que é a coisa? A morte. Essa não tem jeito, ninguém segura. Não tem jeito. Mas para as outras coisas a gente dá um jeito. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Assim, Jesus hoje fala para nós desta alegria. Existe uma tristeza moderna muito grande. As pessoas possuem coisas, mais coisas, mas não possuem paz. Tem coisa demais, mas não tem paz. Tem informação, mas não tem direção. Tem entretenimento, celular e mais celular, computador e mais computador, mas não tem sentido para a vida. Fica aí querendo cortar os braços, suicidar essas meninas adolescentes nas nossas escolas, que entram em furdúncio
fica lá cortando o braço. Outro dia uma diretora de uma cidade onde eu fui padre me ligou pedindo oração. Disse que o pessoal viu um sangue correndo debaixo da porta do banheiro das meninas. Aquele sangue bem vermelho, correndo assim no cimento, foi lá correndo atrás da diretora, ela chegou lá, arrebentou a porta, tinha 3 meninas se cortando, derramando sangue lá no vaso. 3 meninas. Menina de 14, 15 anos. E falta de taca um negócio desse, porque não é possível. Que fragelo. O que essas meninas pensam em cortar pulso? Mas fica assistindo treino na internet. Que coisa mais baixa. Suicídio é coisa de gente fraca, de gente que não confessa, de gente que não arrepende dos pecados. Fica com essas bobeiras de suicídio. Quem tem esse troço na cabeça tem que confessar. Fazer tratamento. Porque suicidar é pecado grave, é matar a si mesmo. Então nós queremos hoje viver essa alegria de Cristo. Essa tristeza do mundo não vai nos pegar. É um mundo que tem muita informação, mas não tem o direcionamento. Não sabe viver na graça. Não permanece no amor de Deus. A primeira leitura também mostra algo muito importante. A igreja resolveu os problemas em comunhão, unidade, não divisão. Pedro escutou, São Paulo falou, Tiago discerniu. Isso nos ensina que a comunidade cristã precisa caminhar unida. Vocês aqui da comunidade, das capelas, têm que ser unidos. Porque é o que divide ao diabo. Por isso que o nome diabo significa divisão. Nós precisamos ser um povo unido. Não podemos permitir divisões, fofocas, invejas ou disputas pequenas, destruindo a vida da comunidade. Onde existe oração verdadeira, existe perdão, existe reconciliação. Esse negócio de católico, está aqui na igreja, mas está na macumbaria. Está atrás de curandeiro. Está atrás de coisa suja, de macumba. Isso não agrada a Deus, não. Ah, mas eu fui lá, o macumbeiro adivinhou minha vida. Mas o capeta adivinha. Ah, mas eu fui curado. Então aguarda. Depois, não passa 3 meses, está atrás do padre. Ah, eu estou vendo um vulto. Eu deito de noite, vejo sapo andando no telhado da casa. Eu vejo um bicho com os olhos vermelhos debaixo da minha cama. Claro, você foi na macumba, você foi buscar o cão te deu a paz, te deu a cura, mas agora tirou a sua paz. Aí tem que fazer o exorcismo. Aí vai o padre ligar para o bispo, aquela confusão toda. Ah, bispo, eu estou com medo de mexer com esse trem, que eu fui rezar, quando ela caiu no chão, a mulher falava dessa grossura. Uma voz que, pois é o cão. Né? O cão entra nas pessoas que buscam o cão. Você vai buscar. Vai atrás dessas coisas. Não, o nosso lugar é aqui. É Jesus no Santíssimo. É o nosso terço, é a nossa oração, o amor na comunidade, a caridade com os pobres, ajudando uns aos outros, fugindo dessas coisas, gente. Fuja desses trem. Porque é isso que causa fofoca. A pessoa que está na macumba, que vai nessas coisas suja, torna-se aquela pessoa macumbeira que não tem alegria com a felicidade das pessoas. Gente que está na macumba, vê uma pessoa prosperar, ele já vai para a macumba fazer macumba para a pessoa cair. Porque é coisa do demônio. Inveja, inveja, inveja. O diabo o que é? O invejoso. O demônio tem inveja de Deus. Por isso é o diabo. E ele coloca no coração das pessoas a inveja, o rancor, o orgulho, que colocou no coração de Adão e Eva e veio para nós. Então nós precisamos lutar contra isso. Quero agradecer profundamente ao Padre Deusli pelo trabalho dele aqui, também ao Padre Mário, que passou por aqui um tempo, nesta paróquia e também aqui com vocês na estiva. Agradecer às lideranças das nossas comunidades rurais, os ministros, catequistas, festeiros, rezadores, pessoas simples que sustentam a fé deste povo, os dizimistas, os que ajudam, os que doam. Agradecer os meninos que vão fazer a crisma, que são meninos de Deus, que fizeram a catequese, estão aqui. Eu espero, meus filhos, que vocês nunca fujam da igreja.
nunca vai para namoros indecentes, nunca vai nessas festas de som automotivo, porque Deus não está lá. Deus não está no barulhão. Deus não está nessas coisas. Todas as vezes que vocês passam a noite nessas festas, vocês chegam nervosos em casa, fedendo, porque vai cheiroso e volta fedendo. Porque lá não está o perfume de Cristo, lá está a caatinga, o enxofre do cão nessas festas, que é uma tristeza. Depois ficam mal criados em casa, levanta com a cabeça maior do que o corpo, aquela ressaca terrível. Se você passar a noite aqui na capela cantando e rezando rosário a noite toda, no outro dia você está com o corpo leve. Mas passa uma noite no som automotivo, nessas festas, essas músicas mais indecentes que você pode imaginar. No outro dia você não presta, você está todo quebrado. E essas festas precisa a gente pensar isso, porque é tudo feito com dinheiro do povo. São as emendas dos deputados que passam para as prefeituras fazer essas festas imundas. E é em todo o Goiás, eu não sei fora do Goiás, mas aqui no Goiás, todo lugar tem essas festas imundas, que não deixa os idosos dormir. Basta ir na capela do São João, na véspera da Terra Ronca. Ninguém dorme ali. O demônio dança. Eu saí outro dia, olhei para baixo, eu vi um monte de diabos pulando, que as coisas que parecendo morcego, pulando assim, torto no meio do povo. É que as meninas tudo mal vestidas, aquelas músicas horrorosas. Vinha de lá o vento, aquele catingão, fedor de enxofre. O inferno, catinga do inferno. Depois, no outro dia, não dá conta de ir na missa na Terra Ronca, porque quem é romeiro do bom Jesus da Terra Ronca, vai em São João para assistir a missa com o bispo no dia 5 à noite. E já desce para a missa na Terra Ronca, na nossa gruta do Bom Jesus. Porque aquela festa lá de São João é um escárnio, é um deboche contra Deus. E todo mundo que vai naquilo é amaldiçoado. Não tem paz. Não tem. Mas não tem mesmo. Porque é coisa do demônio. Quem é de Deus não precisa dessas coisas, gente. Não precisa. Os jovens nossos, vocês estão sendo vendidos para esse mundo de pecado, para esse mundo que tira a inteligência de vocês, aqueles batidão a noite toda, aquilo entra dentro da cabeça, não sai, fica uma semana, tirando a inteligência de vocês, tirando a capacidade de rezar. Logo começa a não ir mais à missa, e namoro esquisito, vem as coisas erradas, os pais não sabem o que fazer. Que tristeza. Que tristeza. Cada vela acesa nessa comunidade, cada terço rezado, cada mutirão de confissão que aqui acontece, cada esforço de vocês para manter viva a comunidade é um testemunho precioso diante do céu. Meus jovens, vocês querem saber um segredo? Quando tiver uma festa, você pergunta, Nossa Senhora e Jesus iria nessa festa? Se você sentir que não, então lá não te cabe. Quem é de Deus não cabe nesse lugar. Agora, a vergonha é para vocês, pais, que vai nesses troços e levam os filhos. Vocês deveriam corar de vergonha diante de Deus por causa disso. Pais que vão lá pular nessas festas imundas, fica em casa. Vai ler alguma coisa boa, não vá nesse lugar não, gente. Essas festas são imundas. Elas destroem a paz dos jovens, estraga as famílias. Aí você, mãe, você, pai, que incentivou, que deixou o menino desde pequeno nessas coisas, aí depois vem atrás do padre, reza porque minha filha suicidou, reza porque meu filho está nas drogas, foi preso traficando. Claro, me ensinou a rezar, me ensinou as coisas de Deus, então agora é só tristeza, né? Hoje nós somos chamados, já estou terminando, que tem alguém olhando no relógio e apontando para mim. Hoje somos também chamados, não importa, não pode apontar que eu continuo. Hoje também somos chamados a renovar nossa consciência missionária. Jesus não disse, guardai a fé só para você. Não. O Salmo proclama, anunciai as maravilhas de Deus.
Deus mudou a minha vida. O jovem que mudou o coração, que está vivendo um namoro santo, um namoro abençoado, ele tem que falar isso para os outros, tem que dar esse testemunho. E as maravilhas de Deus. Cada comunidade rural deve ser missionária. Cada família deve ser missionária. Cada cristão deve anunciar Cristo com a vida e com palavras. Com a vida e com palavras. É bonito perceber que Jesus não manda a gente permanecer no medo, mas permanecer no amor. Permanecer no meu amor. Porque o medo paralisa. O amor move. Quando eu tenho medo de ser cristão, lá na escola, todo mundo ateu, aquela latunguia, professor ateu, comunista, esquerdista lá que contra a igreja, contra Deus, você não precisa brigar, mas fica na sua e começa a clamar pelo sangue de Jesus. E testemunhar, eu tenho fé. Não é um professor comunista que vai tirar minha fé. Não são os colegas que não têm Deus que vai tirar minha fé. É a minha coragem que me move. Porque o medo, gente, ele fecha as portas do coração da gente. O amor constrói as pontes. O medo endurece o coração. O amor faz florescer comunidades. Cada família deve ser essa missionária. Cada cristão deve anunciar Cristo com coragem, com a vida. É por isso que o querigma, o anúncio, é tão importante. Ele reacende o primeiro amor de Deus na nossa vida. Que São Sebastião, nosso padroeiro, proteja a nossa comunidade da Estiva. Que São Domingo de Gusmão sustenta esta nossa paróquia na fidelidade à palavra de Deus. Que a Diocese de Formosa, caminhando rumo ao jubileu dos 50 anos, seja cada vez mais missionária, querigmática e cheia do Espírito Santo. E que Nossa Senhora Imaculada Conceição, padroeira da nossa diocese, nos ensine a permanecer no amor de Cristo até o fim. Assim seja. Amém.